Vamos agora falar sobre o reconhecimento dos patrimônios históricos. A cada época, a sociedade ela vai selecionando o que ela quer deixar como reconhecimento de patrimônio histórico para as futuras gerações, né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm o costume de tirar fotografias e essas fotografias elas vão servir no futuro como um patrimônio histórico. Também existem construções antigas, cidades antigas, e essas vão servir de acervo, né, para patrimônio, como patrimônio histórico também. Alguns órgãos, eles são responsáveis, tá, por esse registro. Existem órgãos do governo, né, de reconhecimento de patrimônios históricos e culturais no Brasil. Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, é uma importante instituição, né, do governo federal que cuida dessas questões. Analisa o patrimônio, faz toda a análise para poder validar aquele patrimônio, né, como um patrimônio histórico, tá bom? Então, um exemplo de um bem tombado pelo IPAM é a vila que nós temos no nosso livro na página 28, é essa vila ferroviária de Paranapiacaba. Desculpa, tá? É porque o nome é meio indígena, né? Aí a gente fica um pouco confusa. Paranapiacaba, em São Paulo. Olha só, é uma vila ferroviária onde havia o transporte de café, né, nos tempos antigos, e aí essa vila foi sendo trocada, porque surgiu o metrô, surgiu outros meios de transporte que eram mais rápidos e foi deixando o trem para trás. Mas, mesmo assim, foi tombada essa vila como patrimônio histórico e ela está lá e ela não pode deixar de existir. Já que é um patrimônio histórico, ela deve ser preservada pelo governo federal, certo? Deve ser mantida lá para que não seja apagada a história, né, deste local. A nossa história. Então, vamos lá. Aqui na página 28, você verá que tem uma atividade, eu vou ler com vocês, para que na hora da execução possa fluir melhor, tá certo? Observe a fotografia acima. Podemos considerar patrimônio apenas a ferrovia, apenas as edificações ou tudo que pertence à vila de Paranapiacaba? Ó, já saiu melhor o nome da cidade, tá vendo? Por que esta vila é considerada um patrimônio histórico? O que vocês acham? Leia no texto e analise por que você acha que essa vila... Por que você acha não? O que tem no texto que te mostra que essa vila foi tombada patrimônio, foi considerada patrimônio histórico, tá bom? Vamos lá. Página 29, nós estudaremos. Existem patrimônios que são importantes para uma grande sociedade, como um país, e outros têm a importância para grupos menores de pessoas, como cidades, né? Tem patrimônios que são importantes para um país inteiro, tá? E tem patrimônios que são importantes apenas para aquela cidade, né? Tem patrimônios aqui, por exemplo, a nossa feira livre é um patrimônio que é importante só para nós, né? Para nós vilenenses. Porém, existem países, tipo a Torre Eiffel, é um patrimônio que é importante para um país inteiro. Então, tem vários patrimônios que são importantes para um país inteiro, compreendeu? E para a cidade. Vamos lá. Por conta, olha só, também existem grupos menores como cidades, vilas ou povos, né, indígenas. Porém, mesmo tendo valor histórico para grupos menores e específicos, os patrimônios revelam a grande diversidade cultural da humanidade. O que quero dizer com isso? Mesmo que seja
um patrimônio seja importante apenas para nossa cidade, apenas para um povoado, apenas para um grupo indígena, para um grupo de motoqueiros, para aquele patrimônio é importante só para aquele grupo. Porém, ele nos mostra, nos faz compreender a grande diversidade que existe para os povos. Entre povos, o que é essa diversidade, tia? É uma variedade, são as diferenças existentes entre povos, né? Vamos lá. Por exemplo, os povos indígenas, eles possuem alguns lugares sagrados. Pois lugares de grande valor para a cultura deles. Nós temos aqui na nossa página 29, fala sobre a cachoeira de Lauareté. Essa cachoeira é um dos lugares conhecidos pelo IPAM, pelo instituto que nós vimos lá, o Instituto Brasileiro, né? Como patrimônio por ser muito significativo para os povos indígenas. Eles habitam nas regiões dos rios Uaupés e Papuri, no estado do Amazonas. As histórias e os mitos narram a cachoeira como um local de origem desses povos e, por isso, ela é considerada sagrada para eles. Então, é uma cultura, tá vendo, da própria região. Os povos têm essa cachoeira como um lugar sagrado. Eles têm relatos de acontecimentos, né, que houveram lá. E então, o instituto, né, aquele instituto federal que tomba os patrimônios históricos, foi considerado que esse é um patrimônio também histórico para aqueles povos. E torna-se um patrimônio histórico para nós, né? Conhecendo a cultura deles. Os patrimônios relacionados à vida e a outros costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais também são fundamentais para que o conjunto da sociedade perceba a história. É importante, né, esses patrimônios, eles são fundamentais para que a gente descubra, conheça as histórias de cada povo, suas tradições, seus costumes, sua diversidade, né? Então, isso compõe o nosso país, né? Então, cada cultura, cada diversidade vem compor o nosso país. Então, o que são povos tradicionais? São povos que vivem de acordo com os costumes transmitidos de geração para geração, tá? Passando esses costumes de pai para filho, né? Geralmente, o modo de vida está diretamente relacionado à natureza. Esses povos tradicionais, seus modos de vida estão diretamente, aquelas pessoas vivem lá, naquela tribo, naquele local, naquele povoado, diretamente ligados à própria natureza. Nós temos aqui a imagem, na página 29 ainda, como nós citamos tribos indígenas, temos a imagem de uma tribo, a Camaiura. Essa tribo é uma população de aproximadamente 400 pessoas. E essas pessoas vivem isoladas. Você está no isolamento social, você não está saindo para viajar para cidade nenhuma, para lugar nenhum. É exatamente assim que eles vivem. Eles vivem isolados naquele território. Eles não têm contato com pessoas externas, pessoas de fora. Eles só têm contato com as pessoas que moram lá naquele território. Então, eles vivem no interior do Mato Grosso e eles não têm, durante a vida deles, eles vivem para a comunidade, certo? Não tem contato externo, porque eles, para que seja mantida a cultura, né, deles, eles preferem viver dessa maneira, tá bom? A nossa atividade será na página 34, porém será este pequeno texto abaixo, para fazer mais. Vamos ler ele, tá? E vamos responder as questões da
35 e 36, tá certo? O nome das... Olha só, vamos lá, para fazer mais. Nesta unidade, você aprendeu os patrimônios históricos e culturais brasileiros. Agora, você vai aprofundar um pouco mais sobre os seus conhecimentos e pesquisar a história e os principais patrimônios existentes na sua cidade. Com a ajuda de seus familiares, pesquise alguns acontecimentos que marcaram a história da cidade onde você vive. Para obter informações, você pode pesquisar na internet ou em jornais e livros. Veja a seguir as informações que você deve procurar. Nome da cidade. Data de fundação da cidade. Por que a cidade recebeu o nome que tem? Como aconteceu a fundação da cidade? Quais são os principais patrimônios preservados da cidade? Na página 36, depois de estudar os patrimônios históricos e culturais, escolha o que você achou mais legal e faça um desenho no espaço a seguir para representá-lo. Use sua criatividade. Você pode desenhar, fazer uma montagem de recortes de revistas e jornais, imprimir informações e fotografias da internet, apresente seu trabalho para sua professora, seus colegas e explique porque esse é o seu patrimônio histórico preferido, tá? Como você vai apresentar para os seus colegas? Você vai mandar para a professora vai postar no grupo e aí você pode pôr abaixo, porque esse é o seu patrimônio preferido, tá bom? Aqui mesmo nesse quadrinho você põe uma justificativa, porque esse é o seu patrimônio preferido, ok? Vamos fazer nossa atividade e caprichem, tá, na sua atividade e mandem para mim todas as respostas para que eu possa corrigir. Fiquem todos com Deus, obrigada pela participação e até logo!